Estamos de volta aqui na programação da Gazeta News, desta vez retomando o projeto Gazeta News Entrevista. Neste final de semana, recebendo também mais um personagem da política de Alagoas, passadas as emoções e toda a expectativa do processo eleitoral. Mais uma vez, eu, Viderlan Araújo, tenho o prazer de estar aqui ao lado também de Marcos Rodrigues, um dos grandes nomes do jornalismo alagoano. Marcos, que prazer, Marcos. Obrigado, Viderlan. Sempre um prazer estar ao seu lado, você com essa perspicácia aí no jornalismo e, claro, trazendo boas entrevistas para você que gosta de um bom papo, principalmente aos sábados. É isso mesmo, e nesta retomada nós vamos trazer agora a apresentação do nosso convidado. É sergipano, mas fixou residência em Maceió aos 16 anos. Foi aqui na capital alagoana que ele constituiu família e iniciou sua história no ativismo político. Em 2014, fundou o Movimento Brasil e de lá para cá entrou de cabeça nas discussões sobre temas que, como ele mesmo fala, tratam da moralidade do país. Pois é, em 2016 resolveu sair candidato a vereador e obteve pouco mais de 2.000 votos, não conquistando uma vaga na Câmara Municipal. Já em 2018, coordenou a campanha de Jair Bolsonaro em Alagoas, conquistando ainda mais simpatia dos apoiadores do ex-presidente. Em 2020, conseguiu se eleger vereador com 3.777 votos e este ano, na eleição do último dia 6 de outubro, foi reeleito com 10.274 votos, sendo o sexto vereador mais votado de Maceió, eleito pelo PL. O Gazeta News Entrevista recebe hoje o vereador Leonardo Dias para saber quais os projetos para o novo mandato e principalmente qual o seu posicionamento e o posicionamento da direita, ele que fazia campanha reivindicando exatamente ser de direita. E, claro, o cenário político de Alagoas e do Brasil. É isso mesmo, Leonardo Dias, que prazer, tá? Primeiramente, parabéns pela votação, né? Conseguir dentro de Maceió mais de 10.000 votos, eu diria que é uma tarefa muito, mas muito complexa. O que você atribui esse crescimento e um crescimento que praticamente triplicou a sua votação em relação a 2020 com o resultado do último domingo na eleição? Então, Viderlan, são 3 eleições que a gente vem se candidatando para vereador e sempre aumentando essa votação, né? 2016, 2.086 votos, insuficiente para eleger. 2020, a gente consegue se eleger com 3.777 e agora com 10.274. Então é uma trajetória de subida, né, da votação, justamente porque a gente tem mantido a coerência daquilo que a gente defende. Quem vota em mim sabe o que esperar de mim, né? Então isso obviamente faz com que as pessoas terminem se engajando e mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Então o meu trabalho ele depende muito do engajamento daqueles que acompanham o meu trabalho e se identificam com as pautas que a gente defende. Então ele não somente vota, ele vota, mas ele pede a família para votar, ele pede aos amigos para votar e mais pessoas começam a se identificar. Então, na verdade, é uma progressão geométrica isso, né? Então, por isso que a gente vem nessa escalada de votação. Eu, obviamente, assim, como é um voto espontâneo, né? Um voto que a gente não controla, não tem base, eu não tenho instituto, eu não tenho cadastro, eu não sei quem são essas pessoas, né? Mas são pessoas que me seguem, e muitas delas até nem me seguem na rede social, mas sabem que a gente faz um trabalho diferenciado, que a gente tem mantido essa coerência ao longo de 10 anos, que a gente tem muito serviço prestado para a população, no sentido de melhorar o atendimento público, com as diversas fiscalizações que nós fizemos, pelo tipo de política correta que nós implementamos também. E eu acho que o mandato teve isso também, de mostrar que é possível fazer uma política correta, né? Da política é tida sempre como uma coisa negativa. E, de fato, ainda é negativo, porque, infelizmente, muitas pessoas estão ali somente por interesses próprios. Ganham a eleição comprando votos, não tem compromisso, e depois o compromisso é só para repor o caixa e preparar o caixa para a próxima eleição comprar mais votos. Então, isso é uma coisa que não é só exclusiva de Maceió, não é exclusiva de Alagoas, é uma coisa que em muitos estados ainda existe essa cultura. E a gente vem mostrando aí, não somente eu, obviamente, mas muitos outros políticos dessa nova geração, têm mostrado que existem pessoas boas que querem entrar na política e que é possível fazer uma política correta, diferente, né? Eu não me considero melhor do que ninguém, quem me conhece sabe disso, mas acho que a gente chegou nesses 10.274
por méritos próprios e com a ajuda de cada um daqueles que acreditam no nosso trabalho e que são donos desse mandato. O mandato é do Leonardo, pode ser o nome, mas ele foi construído a muitas mãos, de pessoas que estão do meu lado, que estiveram do meu lado e que passaram a estar do meu lado. Então, eu acho que esse é o grande diferencial desse tipo de política que a gente se propõe a fazer. E tem dado certo e a população tem reconhecido, a votação foi a prova disso. Vereador, o senhor usou como lema de campanha, ou pelo menos em alguns momentos eu pude ver isso, que era o vereador de direita de Maceió, ou direita da Câmara, enfim, se assumia como sendo vereador de direita. Aproveitando a oportunidade, até para quem não entende o que é ser de direita, fazendo a pergunta, formulando bem claramente, o que é ser um vereador de direita? Então, veja, a direita tem algumas características, né? Porque existe a direita liberal e existe a direita conservadora. Existem algumas nuances dentro disso. Não é um pacote fechado, não é uma ideologia, né? É um pouco diferente. Então, você vai encontrar dentro da direita pessoas que não concordam com determinadas coisas da direita. Isso é natural. Mas, em vias gerais, a gente preza por aquilo que já foi testado, né, pela experiência, a gente não desconsidera a experiência daquilo que deu certo e o aprendizado com aquilo que deu errado, o compromisso com a moralidade, não somente no campo ético, né, da corrupção, vamos dizer assim, né, contrária à corrupção, que deveria ser uma bandeira geral, não deveria ser nem da direita nem da esquerda, deveria ser de todos os políticos, né, mas a gente tem essa preocupação grande, por quê? Porque a gente tem um embasamento moral cristão, que falta à esquerda um pouco isso. Né? Então, isso vem do Marx, quando diz que a religião é o ópio do povo, se desvincula da religião. A gente não, a gente tem essa cadeia de valores dentro da gente por aquilo que nos transcende. Não é uma regra política filosófica, é transcendente. É o divino que estabelece aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. E isso baseia as nossas relações, inclusive dentro da política. Né? Então, quando a gente defende a família, é porque a gente entende que a família, ela é a célula matriz de toda a sociedade. E se ela for destruída ou enfraquecida, a própria sociedade pagará o preço por isso. E nós estamos vivendo isso. Quando o senhor fala isso, o senhor fala que a união civil ou o casamento homossexual, o casamento gay, como é posto pelos defensores da ideia, são destruidores da família tradicional? Não, veja, eu não estou falando da sexualidade, eu estou falando da família enquanto instituição, célula, eu estou falando de fundamentos, de princípios, de respeito de pai e mãe, ou seja, lá dos genitores. Enfim, eu não estou falando da sexualidade dessa instituição. O que eu estou falando é dos princípios de respeito, de moralidade, que devem existir independente de qual é a relação, se é heteronormativa ou homoafetiva ou qualquer coisa nesse sentido. Não é sobre isso. Quando eu defendo a família, eu defendo que aquelas crianças saibam o que é certo e o que é errado. Saibam amar a Deus, saibam amar a sua pátria, amar o seu país, saibam que eles precisam produzir. Porque um país que não produz está fadado à recessão. Hoje nós temos uma geração enorme de pessoas que nem trabalham nem estudam, desalentados. Né, que já desistiram, estão lá fora da lista de desempregados porque não estão mais procurando. Então, isso tudo parte da família. A gente tem hoje cracolândias em todas as cidades, Maceió não está diferente, Maceió tem cracolândias. Onde estão os pais dessas pessoas? Muitas vezes foram mortos pelo crime, pelo tráfico. E resta isso, eu digo porque eu tenho um trabalho muito sério com a população de rua. O Marcos acompanha um pouco a minha atuação legislativa lá na Câmara e sabe disso. A gente tem um trabalho muito certo com a população de rua. E se você parar para conversar com essas pessoas, elas foram, muitas delas, meio que sentenciadas pela ausência da família. Então, a quem interessa destruir e enfraquecer a família? Somente aqueles que lucram com a destruição dela. Os traficantes, aqueles que se dizem representar os direitos humanos, que não respeitam direito humano nenhum, porque não há direito humano maior do que você ter um pai. E aqui eu não estou falando novamente de sexualidade, mas a figura de um pai, a figura de uma mãe, de ter a oportunidade de trabalhar, de estudar sem precisar receber dinheiro para estar na escola. E aí você vê o que é uma política de direita ou uma política de esquerda. A gente está chegando ao ponto, não é mais de premiar quem tirou nota boa, é de premiar aquele que vai para a aula. Cara, ir para a aula é obrigação de qualquer pessoa que quer se dar bem na vida, que quer ter um mínimo de conforto, que quer formar uma família, seja ela como for. Né, de ter um filho, de produzir para o país.
E essa direita que você coloca é uma direita que também deixa claro o fato realmente de defender as causas religiosas. Isso é uma situação que você até mesmo mencionou agora nessa entrevista. Sim. Mas eu gostaria que você falasse dos desafios de defender as causas religiosas diante de situações em que muitas vezes a própria sociedade, em casos emblemáticos que envolvem líderes religiosos, contesta, por exemplo, uma defesa exagerada da bandeira religiosa em situações que a própria direita politicamente também se apresenta. Então, creio que você esteja falando do uso da religião para se fazer política. Exato. E também esse envolvimento da sociedade, tipo que contestando o posicionamento das pessoas de direita. Veja, Idalan, gente mau caráter tem em todo tempo, em todo lugar. Em todo lugar. Vai ter gente que não tem nada de fundamento de religioso, que vai usar Deus, pátria, família e liberdade, e não sabe absolutamente nada daquilo que Deus quer para a humanidade, né? E não vive isso, né? Principalmente, especialmente. Isso vai existir em todo lugar. Agora, durante muito tempo, aí você tem um outro lado. Durante muito tempo, se propagou que religião e política não se misturam. Né? Não, política e religião não se mistura. Política e religião não se mistura. Eu não tenho dúvida nenhuma que se hoje a política é um ambiente de treva, de escuridão, de corrupção, daquilo que não presta, é justamente porque as pessoas que são tementes a Deus, e eu não estou dizendo que tem uma religião, que são tementes a Deus, independente de que religião elas se afastaram da política. Então a política foi dominada por pessoas que não tinham essa base moral, né, esse temor com o transcendente. O que é que freia o instinto do homem? Se você pega uma criança, eu tenho um filho gêmeo, vocês sabem disso, tenho duas crianças de 8 anos. Quando eles tinham 1 ano, se eu desse um brinquedo só, eles iam se degladiar para pegar o brinquedo. É o instinto do ser humano, é de se autossatisfazer, se autopromover, se autopreservar. O que é que freia isso, esse instinto humano? Freia a lei. No momento que você tem uma lei, você não pode pegar esse brinquedo, porque você vai ter uma punição. Então, o sistema jurídico ou o temor a Deus. A preocupação com o próximo, né? A empatia com a dor do outro, a compaixão com o sofrimento do outro. E isso, meu amigo, a gente só consegue com religiosidade. É o que nos faz temer um ente superior que um dia virá me julgar por quem eu fui. E aí eu passo a fazer primeiro com temor e depois por amor. Perfeito. Caminham juntos. Agora, vereador, isso naturalmente acaba esbarrando com algumas discussões que estavam postas e estão postas na sociedade, como, por exemplo, a temática do aborto, o chamado aborto legal. Ele é anterior a mim e ao Viderlan, no tocante à discussão, até que se tornou lei e, naturalmente, a visão daqueles que têm, obviamente, um princípio religioso, por princípio de defesa da vida, vai de encontro à legislação do aborto até para os casos previstos em lei. Eu queria que o senhor deixasse muito claro isso, para entender. O senhor não compreende que é possível haver aborto em condição alguma, justamente por conta da sua formação religiosa, ou o senhor difere o que está na lei e é contra o aborto indiscriminado? Esse da menina que vai lá, namorou no final de semana, quero abortar, e vai lá e aborta. Ou aquela que sofreu um estupro, e que de fato, né, foi considerado um crime desde a concepção e por lei ela poderia, obviamente, estar ali sujeita ao aborto. Por favor, esclareça essa situação. Vamos lá, eu tenho uma concepção muito clara, pessoal, do aborto. O senhor faz, inclusive, parte de um movimento pró-vida. Né? Então, assim, eu sou absolutamente contra o aborto em qualquer hipótese, pelo simples motivo. Ninguém tem o direito de definir quem deve viver ou quem deve morrer. Ponto. Não importa a causa, não importa a consequência, não importa nada. Eu não tenho o direito de lhe matar porque você fez isso ou porque você foi fruto disso. Então a gente parte de um princípio absoluto de que a vida é um bem dado, na minha concepção religiosa, por Deus, mas pela concepção jurídica é o maior bem que a pessoa tem e ninguém tem o direito de retirar esse bem de você. Mas o senhor não falou que respeita a lei, e se isso está na lei, o senhor vai de encontro à lei? Nem toda lei é justa. Nem toda lei é justa. Vamos lá, existem leis que não são justas, que são impostas. Eu considero a lei hoje do aborto injusta com o feto, com o bebê. E não adianta discutir se ali já é vida ou não é vida. Vai ser uma vida.
É uma vida em potencial. Se a gente autoriza, vamos lá, matar as crianças, porque é um peso para a mulher, porque ela não estava preparada, quem está preparado para cuidar um pai de 80 anos, acamado com Alzheimer, que vai passar 10 anos numa cama? Ninguém está preparado psicologicamente para isso. E aí, vamos matar também eles? Vamos fazer a eutanásia? Vai liberar a eutanásia por quê? Porque os interesses individuais deles se sobrepõem ao direito da vida dos outros? Então essa é a concepção, é uma concepção que é absoluta. Ali é uma vida, não tem direito de tirar a vida de ninguém. Eu entendo que não é fácil para uma mulher estuprada levar à frente a gravidez e se deparar com a criança. Mas entendo também da mesma forma que não é fácil para ela conviver sabendo que fez um aborto e que aquela criança não tem nada a ver com isso. E ninguém fala sobre a síndrome pós-aborto. Nós fizemos uma lei que implementa a semana de conscientização de pós-aborto porque a gente conversa com pessoas que fizeram um aborto. Eu conheço filhos de estupros, que são pessoas de bem, onde a mãe resolveu assumir esse ônus. E são pessoas hoje que vivem na normalidade, abençoados por sua mãe, mesmo tendo um pai um monstro. E esses mesmos que dizem defender as mulheres contra esse tipo de situação, e tem que defender, mas os que dizem são contra aumentar a pena dos estupradores. Essa lei que você coloca, vereador, é a mesma lei que muitas pessoas de oposição a seu posicionamento político, eles acabaram criticando também pela questão de um vídeo que seria apresentado para as mulheres. Você recebeu muitas críticas por conta Graças de um a Deus. posicionamento nesse quesito. Mas essa seria a lei que você está trazendo aqui também? Ou Não, teve outra. algum tipo de mudança de posicionamento também do parlamentar nesse sentido? Não, então, vamos lá. Na verdade, eu tenho algumas legislações que dialogam com a questão Provida. Né? Inclusive, virou referência nacional o meu mandato na pauta Provida por conta exatamente dessas iniciativas. Essa crítica que ocorreu muito foi em uma legislação minha, que dizia que as mulheres que tivessem direito ao aborto legal, vou botar aqui entre aspas, porque não é legal, ele tem um excludente de ilicitude, elas deveriam ser informadas pelos profissionais de saúde sobre o desenvolvimento fetal, né, em que se encontra essa gravidez, e também sobre os riscos do procedimento. Quando você vai no médico que você vai fazer uma cirurgia, o que é que ele faz? Ele vai lhe instruir de como vai ser feita a cirurgia, vai lhe dizer quais são os riscos, né? Isso está, inclusive, no Código de Ética Médico. Não tem nada demais nisso. Só que hoje o que se faz? Se normatizou a morte. Não, fui estuprada, chega ali para abortar? Não, mas espera aí, não, vamos aqui abortar. Muitas vezes as mulheres são impelidas a nem chegar a pensar nas consequências do ato que está fazendo. Consequências físicas e psicológicas, eu digo. Então a lei ela gerou uma polêmica como se a mulher fosse obrigada a ouvir ou a sentar e ver um vídeo. A lei não diz isso, nunca disse isso. Ninguém condicionou o ato dela ser obrigada a fazer a legislação, não trata disso. Condicionar o ato só pode fazer se ela assistir. Não é isso. A lei as instituições de saúde devem passar a informação. Mas se ela não quiser, obviamente que não vai passar. Vai dizer, não, eu me recuso, não quero, não tenho interesse em saber. Vai ser respeitado o direito. Só que aí o que acontece? Essa indústria da morte, né, desvirtuou a legislação, criou um espantalho, que é o que eles sempre fazem, criaram um espantalho da lei e classificaram como revitimização da mulher, tortura psicológica da mulher. Tortura psicológica, meu amigo, ela vai ter a vida inteira. A mulher que foi estuprada, ela vai conviver com o trauma do estupro a vida inteira. O que ela vai ter que decidir é se ela vai conviver com mais um trauma, que é de ter matado o filho. Vereador. Então eu estou, na verdade, dando um segundo trauma. E hoje a legislação, e veja que nenhum desses movimentos feministas dizem isso, porque não interessa, porque só interessa o sangue, nunca fazem uma campanha para dizer à mulher o seguinte: você pode entregar o seu filho. Você não vai responder por abandono de incapaz, não vai fazer nada, você pode. A mulher hoje tem o direito de, assim que nascer o filho, dizer olha, eu não quero, eu vou fazer a entrega legal dessa criança. E não vai responder absolutamente por nada disso. Nós temos tantas famílias querendo adotar e não temos criança. Por que não preservar a vida dessas crianças e dar a uma família dessa
Até mesmo famílias homoafetivas que estão aí querendo adotar tantas, mas que ela tenha a vida dela preservada. Por que tem que banhar de sangue? Por que tem que chegar, me desculpe aqui a dureza, e esquartejar a criança em 5 pedaços para tirar da barriga da mãe? Porque ninguém fala como é feito. Parece que é um negócio feito assim, num estalar de dedo e num passe de mágica. Tem uma criança aí, puf, não vai ter mais. Não, não é assim. É um instrumento que entra e esquarteja. Cabeça, desculpe estar falando, eu sei que é pesado, mas esquarteja a criança. O senhor conseguiu essas informações com uma fonte médica, foi isso? Como é o procedimento? Sim, você ouviu algum vídeo? Sim, tem vários vídeos na internet de como é o procedimento. Vários vídeos. E falando, por exemplo, em procedimentos, esse tema tem sido tratado também de cima para baixo, né? Tratado pelo governo federal e tem sido tratado de uma maneira muito sutil. Isso já mostra também, traz uma ideia para a sociedade da complexidade que é o tema aborto ainda para o Brasil? Então, aí você vê a nível nacional, né? Aprofundando até essa discussão. Aí você vê o Supremo Tribunal Federal, que já não respeita mais os seus limites constitucionais, né? Inventando leis, legislando, né? E o aborto da mesma forma. Entende que o Congresso está se omitindo de discutir o aborto. A própria omissão do Legislativo em não legislar já é uma legislação. A própria opção do Legislativo em ninguém oferecer uma lei é o papel do Legislativo. O Legislativo não é obrigado a legislar sobre tudo e principalmente sobre o que 11 pessoas querem que legislem. Eles não são obrigados. E a não observância desse limite constitucional tem levado o Supremo muitas vezes intervir no Legislativo de forma inadequada. O aborto é mais uma dessas questões, né? Então, por isso que a gente precisa fazer uma bancada cada vez mais forte de pessoas que tenham esse compromisso com a vida, né? A gente quer preservar a vida e às vezes, assim, eu fui até acusado, né, de ser machista, de não sei o quê. Eu sou autor de uma lei que garante a criação de um núcleo... Você foi acusado de ser fascista. É, fascista, machista, taxista, essas coisas todas aí que se... Só não chamaram de surfista porque o senhor não cabe numa prancha, né? Mas assim... Desculpe. Não, isso aí deixa pra lá. Não, para descontrair, porque o papo tava muito mas pesado. assim, eu tenho uma lei... Mas assim, todos os istas ele foi acusado. Então, e você manteve-se firme na sua... Então, eu tenho uma lei que foi mesmo aprovada muito antes dessa. Muito antes dessa, eu tenho uma lei que cria o núcleo de atendimento psicossocial às mulheres vítimas de violência e de estupro. Eu estava vendo Sabe aqui... quantas vezes os movimentos feministas foram no prefeito para pedir para essa lei virar realmente o núcleo? Nunca. Nenhuma feminista, nenhum grupo desse de feminista jamais cobrou a aplicação dessa lei que defende as mulheres que foram vítimas de estupro. É uma lei minha. Essa é de acolhimento e também tem uma de oferta de insumos básicos a mães e bebês em situação de vulnerabilidade. Já é uma outra lei. Vereador, é claro que são temas que são caros ao seu mandato, porque você defende isso como sendo um posicionamento de direita, e o senhor acha que isso é o que mais lhe diferencia da pauta de esquerda nacional e em nível local? Eu acho que é um conjunto, né? A própria forma de concepção. Porque de você começou a o papel do Estado, né? o papel da família, né? Então, assim, a esquerda ela tem um sentimento muito totalitário do Estado, como o Estado sendo um tutor das pautas, tanto da questão do indivíduo quanto da questão econômica, né? Então, assim, são visões completamente diferentes de mundo. O senhor acha que isso está sendo reprovado pela população brasileira? Porque, segundo o novo mapa eleitoral, que a gente teve a oportunidade de analisar numa grande cobertura, tá? Se você não assistiu, tá lá no YouTube registrado, a cobertura das eleições, a gente viu um movimento nacional e local também de crescimento dos partidos de centro-direita. Então, naturalmente, o senhor acha que isso está posto para a sociedade entender que a esquerda diminui quando defende e insiste nessas pautas, em detrimento dessas demais, assim, com caráter mais conservador? Então, veja, eu acho que há um movimento natural, né, em curso, de aumento dessas pautas conservadoras, né, de crescimento da direita, vamos dizer assim. Isso, os números mostram isso, não é nem eu acho, né, os próprios números já atestam isso. Agora, a esquerda ela é muito inteligente, né, assim, por exemplo, quando a esquerda vem tratar sobre política em eleição, vamos dizer assim, no processo eleitoral, já que a gente está falando do processo em si, quando ela vem para o Nordeste, ela não aborda essas pautas identitárias ou de morais. Ela vai só na questão social. É o Bolsa Família, não sei o quê, benefício, justiça social.
Já quando ela vai em São Paulo, aí as pautas são identitárias. Né? Então aí ela vai falar sobre a questão da LGBTofobia, do machismo, de não sei o quê. Aí ela insiste nesse discurso. Né? Então, eles são muito inteligentes, né? E por isso que dominaram a política esse tempo todo. Eles estão tendo muita dificuldade de manter esse discurso. Por quê? Porque a internet quebrou esse discurso. E é por isso que há esse movimento de uma corte que deveria ser técnica, mas que se assume política, no sentido de ceifar as liberdades individuais e de limitar determinadas redes sociais por completo, veja só, por completo. Se a gente fala que bloquear um perfil já é um ato de censura prévia, porque o cara nem chegou a falar nada, né? Se falar besteira, o cara tem que responder pela besteira que falou. Agora, outra coisa é, você não vai falar besteira, você não vai falar nada. Isso é cerceamento prévio, é censura, né? Não tem outro nome. E a gente não está mais nem falando de censura de uma pessoa, a gente está falando de censura de um país. Que não pode usar uma plataforma simplesmente porque alguém tem na cabeça que é prejudicial ao sistema democrático. Seja lá o que democrático for, porque parece que para muitos a democracia é só quando a pessoa concorda com você. Quando o conceito de democracia deve ser justamente o contrário. A liberdade de pensamento, a liberdade de discordância, né? O convívio com as ideias divergentes. Esse é o conceito de democracia. Né? Mas não. Hoje a democracia se tornou aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Se você é contra isso, você é um fascista, você é uma extrema-direita, você é não sei o quê. E aí vem esses rótulos todos que, inclusive, imputam a mim. Ideologia. Vamos falar um pouquinho também nesse Gazeta News entrevista com o vereador Leonardo Dias sobre as questões de respeito à ideologia partidária. Existem regras, por exemplo, para a direita no país, e necessariamente quando se fala, porque eu estou dizendo isso, Marcos, essa semana, ele trouxe um comentário muito pertinente sobre uma possível fissura da direita, principalmente de críticas feitas recentes do Malafaia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por causa da situação de São Paulo. E aqui em Alagoas, também foi cogitada nos corredores, também diante do lançamento de sua candidatura à reeleição e do lançamento também de outras candidaturas de pessoas que se apresentam também como representantes da direita em uma possível fissura da direita. Como está esse cenário nacional, você que tem uma aproximação muito grande com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o cenário local? De fato, existe um risco de uma fissura na direita? Veja, a direita vive um momento tenso, né, que começou lá com a candidatura do Marçal. Marçal foi uma pessoa que apareceu no processo eleitoral há poucos meses, né, não se esperava ele nessa disputa. E o presidente tinha compromissos com um grupo político que deu sustentação a ele. Né? Eu sou do tempo que o homem só tem uma palavra. Né? Palavra dada não se volta atrás. Né? E existia ali um acordo para que o Nunes apoiasse ele, e ele apoiou o presidente Bolsonaro em 2022. Fizeram juntos o Tarcísio, que é um dos melhores governadores do estado, do país, se não o melhor. E o Nunes viria para a reeleição. Então isso é natural dentro da política. Né? Quem conhece a política sabe que ela funciona dessa forma. Então não vejo como o Bolsonaro chegar e trair o grupo que deu sustentação a ele por conta de uma nova chegada. E eu acho que ele tomou uma posição certa depois de algum tempo de terminar assim, olha, decidam aí São Paulo, né? Eu acho que tem características no Marçal que são muito alinhadas à direita, mas eu mesmo tenho algumas ressalvas. Eu não conheço o Marçal como eu conheço o Bolsonaro. Eu conheço o Bolsonaro há 10 anos. O Marçal como político, ele chegou agora. Então, assim, eu não sei quem é bem ele por trás do showman, daquele cara que é um coach e tal. Não conheço. Pode ser que seja um excelente nome, mas pode ser também que não seja. Então, assim, a gente foi pego meio que de surpresa e tentando entender o cenário de como é que ele ia se comportar, né? A nível local, eu acho que é natural, assim, o deputado Bebeto, né, por exemplo, que para dar nomes, né, assim, ele chegou há um tempo atrás e disse, eu vou lançar meu filho, digo, é um direito seu, logo depois da eleição dele para deputado. Isso tem mais de ano, eu acho. Isso é um direito dele. Eu vou dizer o cara para não lançar o filho? Jamais. Né? E, obviamente, ele escolheu um caminho, né, que, obviamente, me afastou, porque ele selecionou uma pessoa que ia concorrer e dividir os votos comigo. Não existe esse negócio de não dividir. Claro que divide os votos. Né? A gente tem um eleitorado que é de um tamanho e que representa essas bandeiras. Esse eleitorado, quanto mais pessoas tiverem, mais dividido vai ser.
Se a gente tivesse uma chapa de um PL só de candidatos de direita, né? Direita bolsonaristas, conservadores raiz, como vocês quiserem chamar, isso não afetaria tanto. Mas eu fiquei muito chateado porque isso colocou em risco, inclusive, a possibilidade de não fazer nenhum dos dois. Graças a Deus, a gente manteve pelo menos uma cadeira. Você achou que estava na mesma base de disputa de votos? Com certeza, divide boa parte da base. Mesmo com a sua relação de prestação de serviço, porque, obviamente, o tempo que ele teve como homem público, na condição de secretário de Juventude, foi muito curto em relação ao seu mandato inteiro e à sua militância inteira também, né? Mas o que acontece? Como a gente tem um público que tem pensamento próprio, a gente não tem gestão, controle sobre nem quem são essas pessoas. Então a gente nunca soube como é que esse pessoal ia se comportar. Ia aceitar a capitania hereditária ou não, né? Ia valorizar a história de cada um. Então tudo isso eram incógnitas que foram levantadas, né? A própria imprensa falava sobre isso. Será que vai conseguir fazer essa transferência de voto? Vai fazer os dois? Poderia ter feito os dois, faltou um pouquinho, né? Ou vai perder os dois? Então, ele assumiu um risco, né, até de não ter nenhum dos dois eleitos. Ele põe em risco a união da direita? Ou quem lidera a direita? O senhor se considera um líder da direita depois dessa sua vitória agora, triplicando o seu número de votos, o que vai lhe dar mais visibilidade no segundo mandato? Bom, o líder, para mim, hoje a direita só tem um líder, que é Bolsonaro. É o único líder que existe, né? Eu não sou nem melhor nem pior do que nenhum deles. Nem da Bete Patriota, que teve 100 e poucos votos, disputando o eleitorado, nem melhor do que ela, né? Então, nós somos, cada um com sua história, cada um com sua prestação de serviço ou não, disputando um caminho democrático. E cabe à população escolher. A população escolheu. Ela identificou que a minha história, que a minha coerência do discurso, né, que a minha vivência corresponde àquilo que ela se sente identificado. Que isso é mais forte do que uma indicação de um pai para um filho, por exemplo. Isso ficou posto nas urnas, né? Então, assim, obviamente que o caminho dele, inclusive daqui para frente, não é mais o meu, né? Eu tenho os meus compromissos, eu quero, né, andar com quem foi leal, né? Assim, o Fábio Costa foi um homem de palavra comigo, um grande parceiro, né? Acho que a gente tem tudo para construir um caminho junto, depende dele também, não só de mim, né? Mas assim, eu tenho minha própria história também, né? Eu tenho o meu próprio caminho traçado, as pessoas me conhecem, se identificam, graças a Deus, em 10 anos de história, isso está bastante consolidado e as urnas mostraram isso. Eu ainda vou insistir, vereador Leonardo Dias, na questão partidária, principalmente aqui no cenário local. Muita gente acredita que o partido ele traz uma composição totalmente de direita. E quando estamos falando do PL, muitas críticas foram feitas também sobre a questão de postura de cada nome. Até do próprio prefeito de Maceió, JHC. Seria realmente um de direita raiz, como as pessoas geralmente colocam. Qual é a sua visão a respeito dessa questão entre PL em si, não só no âmbito local, mas também no âmbito nacional, de atores que não têm um histórico, por exemplo, de direita, como você tem se apresentado? Então, Idalan, assim, o PL, a primeira coisa que a gente precisa entender quem era o PL antes, né? Assim, o PL até pouco tempo atrás, muito poucos anos atrás, era um partido fisiológico de centro, né? Com a vinda do Bolsonaro, o Valdemar tem feito essa transformação do PL, dado espaço para que o Bolsonaro possa conduzir o partido para ser um partido de direita. Então você tem alguns cenários, você tem aquele legado do PL, né? Aquelas pessoas que estavam lá no PL, que não é o caso daqui, de Maceió, né? Mas em alguns outros lugares isso ocorre muito fortemente, de pessoas que não eram de direita, mas que estão lá e estão sendo eleitos pelo PL, continuam no comando do PL. Que isso é uma coisa que, paulatinamente, deve ser, vamos dizer assim, amadurecida, seja para um lado, seja para o outro. Em Alagoas, em 2022, eu era o presidente do partido, o Valdemar tinha me dado o partido, e no segundo turno da eleição presidencial, o JHC veio para apoiar o Bolsonaro e o partido foi para o comando dele. Em nenhum momento eu me opus a isso, mesmo naquele momento ainda fazendo oposição ao JHC. Só uma adendo, quem comunicou, no caso, ao O próprio Valdemar. Foi o próprio Valdemar. Valdemar me ligou. Foi chamado para uma reunião? Não, foi por telefone porque estava na correria do segundo turno. Eu estava em Água Branca, no meio do sertão, fazendo campanha para o Bolsonaro. Então,
veio na hora que ele me disse, eu disse, Léo, estou aqui com o JHC, eu já disse, é para dar o partido para ele apoiar o presidente? Aí ele disse, pode dar. Não espere não sei, não diga, presidente, a prioridade aqui é eleger o Bolsonaro. Depois eu sento com o JHC e a gente conversa e se acerta e entende, sem problema. Né? Então, o Bolsonaro sempre foi essa prioridade para mim. Na minha visão, o JHC ele não é um cara de direita raiz, isso tá óbvio assim, para todo mundo, eu acho. Ele tem muitas coisas que coincidem, né? Assim, por exemplo, a pauta econômica dele, a visão dele empreendedora dele, é totalmente de direita. Na pauta de costume, ele não costuma entrar, né? Ele não é a pauta dele. Então, eu classificaria ele como um centro-direita. Não acho que ele seja um centrão, mas ele está ali um centro-direita, na minha percepção. Né? Mas, voltando aqui, não existe um envelope fechado do que é direita. Quanto à chapa, né? A gente absorveu de tudo. Né? Dentro de um projeto que passa pela política local, o PL precisava crescer para dar sustentação ao JHC e, naturalmente, essas composições locais, elas são necessárias. Eu sou de direita raiz, por mim o PL seria só direita raiz, mas eu compreendo como a política funciona e não me aborreço com isso. Né? Então, em nenhum momento eu cheguei e disse, ô JHC, esse cara não é direita, ô Valdemar, esse cara aqui, não sei, em absoluto. Né? Então, eu entendo o projeto que passa, inclusive, pela destronação dos calheiros, que coincide com um objetivo que é meu. Né? Então, pelo pragmatismo político, por compreender como funciona a política, a gente absorveu outras pessoas que foram muito bem-vindas ao PL. E nós fizemos 11 vereadores. Né? Uma chapa elegeu 11 vereadores com 28 candidatos. É um número bastante expressivo. Essa era a meta ou faltou mais gente aí? Vocês imaginavam um número maior? A minha avaliação pessoal sempre foi... Era 14 a meta? Alguns analistas disseram que chegariam entre 12 e 14. Nesse sentido, de 14, entre 12 e 14. Eu, pessoalmente, sempre avaliei que a gente faria 10. E se algumas chapas daquelas, que só fariam um candidato, não tivesse êxito, poderia ser que a gente fizesse 11. E foi exatamente o que aconteceu, né? A gente teve um Republicanos que não fez nenhum candidato e terminou essa sobra vindo para o PL. O próprio PL. A esquerda elegeu um vereador e a federação, a esquerda raiz, que seria o PT, com o Tecanelma, e um segundo pela federação, que é o Silvio Camelo Filho, que talvez não tenha o perfil totalmente à esquerda, mas está na federação porque o PV e o pai está lá. Eu falo isso porque o pai é católico, ele também é, isso não combina muito com o perfil mais à esquerda que o próprio PT teria, ou a federação, que tem lá o PCdoB também. E a gente viveu isso com a Gabi Ronaldo, né, por exemplo, né, que ela estava também no PV. Pois é, ela defendia a pauta pró-vida, anti-aborto, foi compor com o MDB e tinha o apoio do PT. Talvez o maior medo da Gabi era se o Lula viesse, ela ter que abraçar o Lula durante a campanha do Rafael, né? Então, seria uma cena estranha. Isso fazer com que o PT realmente não crescesse, se mantivesse o mesmo tamanho, você acha que ele é o PT, a esquerda, é a grande derrotada da eleição? Veja, o PT fez 250, eu não vou nem falar localmente, vou falar primeiro nacionalmente, fez 250 prefeituras, né? O PL fez 510, então assim, é mais do que o dobro. Está posto que o PT é um partido que vem diminuindo. Em Maceió, a única pessoa que foi bem votada no PT foi exatamente a Tecanelma. Que não é um PT raiz, eu falei a palavra PT raiz, mas eu vou corrigir, porque ela traz para o PT uma base que o PT não tinha, que é a base da própria família, construída ao longo do tempo. Então, na verdade, ela soma, mas não é o PT raiz. Né? Eu tenho dúvida do peso da votação da questão familiar, da questão da pestalose e tal, na eleição dela. Eu realmente não sei o quanto pesou nisso. Eu acho que a Tecanelma, ela, assim como eu represento muito bem a direita e a pauta da direita, eu acho que a Tecanelma ela conseguiu, no espectro completamente oposto ao meu, pegar essas bandeiras de forma autêntica, porque eu acredito que ela realmente defende aquilo, pensa aquilo, é a forma dela enxergar a vida e de defender aquelas pautas. Então eu acho que ela conseguiu, junto ao eleitorado progressista de Maceió, trazer para si aquilo que eu tenho para o meu eleitor. Então eu acho que nós dois estamos nos extremos, vamos dizer assim, nos campos opostos ideológicos e com as mesmas forças populares, vamos dizer assim, das pessoas identificarem a gente
como os grandes defensores dessas pautas, ainda que divergentes. Então eu acho que a Teca Nelma, eu até comentei lá com alguns colegas, né? Eu acho que a Teca Nelma, ela é uma candidata fortíssima em 2026 para o cargo que ela for. Né? Seja para federal, seja para vereador. O senhor vai para algum desses estadual? Porque a sua votação também lhe credencia para uma disputa para deputado estadual. Como politicamente o senhor não tem compromisso com o Cabo Bebeto, essa ruptura existiu agora na eleição para vereador, o senhor poderia disputar uma cadeira para deputado estadual sem temer, obviamente, ali num processo de disputa até prejudicá-lo, ou o senhor se dá bem? Como seria isso? Veja, eu não tenho nada contra a pessoa do Bebeto, não, Marcos, assim, com ninguém. Mas eu estou falando do espaço político, propriamente. Agora, então, espaço político... Você criou esse espaço. Então, eu tenho o meu espaço político hoje que não está vinculado a mais ninguém. Né? Então, assim, eu tenho hoje autonomia para definir. Eu recebo muito pedido para ir para federal, inclusive me chamam de vereador federal, porque eu defendo as pautas federais e etc. Mas assim, eu tenho um... Esse apelido quem colocou no seu foi a Teca Nelma, né? Então... Eu acho que foi, mas o próprio Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia, todo mundo me chama de vereador federal. Né? O pessoal de Brasília me chama de vereador federal, diz que eu tenho que estar lá, que eu preciso estar lá e etc. Então assim, há uma pressão para eu ir para deputado federal. Mas eu digo assim, eu sou um homem grato. Né? Eu jamais iria para atrapalhar o Fábio Costa ou dividir com ele esse espaço. Esse é um ponto. Segundo, minha estrutura familiar não é compatível com eu ir para Brasília. Né? Eu quero estar aqui junto com meus filhos de 8 anos, vendo meus filhos crescerem. Esse bate e volta para mim não faria bem para mim, psicologicamente falando. Né? E o terceiro ponto eu gosto de gente, eu gosto de povo. Né? Você que acompanha o meu trabalho sabe que eu gosto de estar num hospital, que eu gosto de estar numa UPA, que eu vou para posto de saúde, que eu vou para a escola, que eu vou nos abrigos infantis, que eu estou com a população de rua, que eu estou na rua. Eu gosto desse contato. E eu vou para Brasília para quê? Para ficar só brigando lá com pautas ideológicas e perder esse contato com as pessoas. Que no fim das contas, o que eu digo no meu mandato, a gente fez 70 leis. Mas sabe o que é melhor? É você sentar com uma pessoa e a pessoa dizer... Léo, você não me conhece, mas você ajudou meu filho. Pronto. Isso é o que faz valer todo o trabalho que a gente tem. Né? As leis são importantes, têm a sua importância. Né? O trabalho, o debate ideológico tem importância. Mas, no fundo, se eu saísse da política, eu sairia com um monte de amigos, de pessoas que foram impactadas pelo meu mandato. Você falou muito de família, e o que é que seu pai representa na sua história e na sua carreira? Você quer me fazer chorar, pô. Você sabe que eu sou chorão, aí foi pegadinha. Ele fez isso aí para poder dar engajamento. Meu pai foi um grande exemplo, cara. Assim, meu pai é um grande empresário, né? Foi um empresário aqui do setor de imóveis, né? Tinha uma empresa muito consolidada, vendeu tudo, foi embora para Portugal. Sacanagem. Já tá quase chorando já. Tá vendo? Já baixa a cabeça pra chorar também. E assim, ele deixa um legado de um homem de bem. Eu nunca vi ninguém falar mal dele. Isso aí eu diria que é a grande lição que eu tento passar todos os dias para meus filhos. Quando terminar minha missão aqui, eu não quero deixar riqueza. Claro que se tiver oportunidade de uma boa estrutura, isso é a minha meta, mas que as pessoas falem bem do seu pai. É porque ele fez uma homenagem ao pai dele na Câmara, e o Eduardo Canuto tem uma história muito bonita, porque quem deu chance para o Eduardo prosperar como pequeno empresário foi o pai dele. Exato. E aí, no fato, na história toda, o pai dele tinha mais currículo para ser vereador do que ele. E aí, na verdade, foi ele quem escolheu o caminho da política. O pai dele é um empresário. E como ele falou muito de família, aí me ocorreu agora de lembrar um pouco da história do pai, que eu conheci lá, né, numa atividade também, na própria Câmara, né? Meu pai é um homem de bem danado. De uma visão empresarial importante, demais, né? Inteligentíssimo. Ele sai do setor imobiliário, investe em internet no momento que a internet também estava despontando, né? Então tudo isso pesou. E ele foi para a área de sorvete, né? Então, quer dizer, quem ficou com a parte fria da história foi o Leonardo, né? Ô, Leonardo, e trazendo... Você quer concluir? Claro, fica à vontade para poder falar. Não, então assim, só assim, meu pai é um grande homem, eu tenho o maior orgulho, porque assim, a quantidade de pessoas que chegam para mim, rapaz, você é filho de Mário Dias, né? Ah, então você teve a quem puxar. Então é por isso que você assim, agora eu já votava em você, agora eu voto muito mais. Né? Então, assim, é muito, muito importante para mim, né? Saber que meu pai sempre foi um farol no meio empreendedor, um cara correto, um cara justo.
chore mais não. Não chore mais não, pelo amor de Deus. Siga Vamos a seguir. pauta. Ele parou. Quando ele trava assim, fica olhando pra mim, eu digo logo. Então, tudo bem. O cara tem um coração do tamanho que ele é, realmente, né? É igual a mim. É do mesmo jeito que o Viderlan também, chorão. Tô tentando fazer de tudo aqui pra não lembrar de família, também das coisas, né? Porque o profissionalismo acaba exigindo e dando essas técnicas pra gente. No Gazeta News, em entrevista, nós estamos recebendo o vereador Leonardo Dias. Leonardo, vamos falar agora da chegada desses novos pares. Como você recebeu a apuração dos votos no último domingo, a chegada de muitos que sequer exerceram um primeiro mandato, outros retornando, como no caso da Fátima Santiago também. Vamos falar um pouquinho da forma como você recebeu e a ausência também de alguns nomes. Pastor Oliveira Lima também já não vai estar em 2025, João Catunda não vai, o doutor Valmir, o Kleber Costa também e outros que não fazem mais parte em 2025 dessa composição. Então, veja, a gente vai ter alguns nomes que já eram esperados, novos nomes, né, que já eram esperados, né? Eu, por exemplo, acreditava muito no Davi Empregos, né? O Davi Empregos teve uma votação sempre muito consolidada, muito firme. A dúvida era se a União Brasil ia ter quociente para eleger ele, e o crescimento da Júlia Nunes chegou a ameaçar, mas terminou ajudando também a fazer o Davi, né? Então o Davi vai estar lá com a gente, é um cara que tem um serviço prestado dentro do segmento dele, né, da parte de empregos. Nós temos Tiago Prado, que também já era um nome muito bem cotado, que a gente esperava que possivelmente também fosse eleito. A eleição dele terminou tirando o João Catunda, né? Existia uma dúvida ali sobre João Catunda ou a Olívia, quem conseguiria ser o terceiro, terminou sendo a Olívia. A gente tem ali o Jonatas Almena, por exemplo, que por 3 vezes bateu na trave e dessa vez conseguiu, ainda na posição ali, na trave de novo, mas dessa vez bateu na trave e entrou. Foi. Né, que já é uma pessoa bastante conhecida. A Fátima Santiago, que tem serviço prestado, faz um trabalho belíssimo. Perdeu a última eleição, mas com uma votação muito grande, dormiu eleito e acordou sem um mandato. Né, enfim, foi uma surpresa, na verdade, a derrota dela, e agora ela retoma o mandato dela. Então, eu acho que assim, tem poucos nomes que chegaram a surpreender. O próprio Rui, todo mundo imaginava que ele fosse ganhar, talvez até com uma votação maior do que a que ele teve. Eu acho que ele teve 5 mil ou 6 mil votos, alguma coisa. Eu esperava que ele tivesse mais. Mas ele também retorna a casa, uma pessoa que tem uma experiência, uma bagagem muito grande. Não sei se ele vai assumir, se vai para alguma secretaria, enfim. Há uma especulação a respeito disso. Enfim, tem alguns nomes novos, mas assim, não chegam a ser surpreendentes. Eu acho que só tinha um ali que eu realmente disse, poxa, quem é esse? Que eu realmente não conhecia. Mas isso não é muito referência, porque assim, o meu meio não é um meio político. Embora eu esteja na política, eu tenho muita dificuldade de saber ali alguns nomes, entendeu? Não domino. Eu passo maior vergonha, inclusive, às vezes, porque eu posso encontrar um desembargador, alguém assim, eu não saber quem é. Porque eu não sou oriundo desse meio, né? Transita, né? Não transito, né? Assim, então, isso é um problema que eu tenho. Mas as ausências, por exemplo, João Catunda, o que é que representa, exemplo, nesse dia a dia, a ausência de pessoas que você conviveu nesses quase 3 anos e 9 meses, né? Nesses últimos 3 anos e 9 meses. O pastor Oliveira, assim, foi uma surpresa, não por conta da chapa, né? Porque, assim, a gente tinha muito receio da chapa não fazer o pastor, né? Mas o pastor é um homem decente, um cara que estava lá do meu lado, até pela convicção religiosa dele, sempre foi parceiro meu nas pautas, uma pessoa que nunca ofendeu ninguém, né? De trânsito bom com todo mundo, parceiro de todo mundo. Então, assim, a gente perde com a saída do pastor, né? Eu perco um amigo lá dentro. O João Catunda foi uma surpresa, todo mundo imaginava que ele estaria bem consolidado, né? Mas talvez por erro de estratégia, de marketing, alguma coisa ali aconteceu que terminou prejudicando ele, e ele não teve a votação que se imaginava que ele teria, né? Mas assim, no todo, né, 17 vão continuar, né? Então assim, existe uma renovação, mas a permanência é grande. O Valmir, mesmo ele estando num espectro ideológico diferente, um cara também que de fácil diálogo, de fácil trato, respeitoso, né? A gente arengava às vezes, não muito, né? Porque ele é muito é um cara mais pacífico, né? comedido, pacífico, mas a gente divergia e de forma muito respeitosa. E isso faz parte do parlamento, né? Eu sempre disse lá, eu não quero um parlamento com 27 Leonardos.
né? 27 pessoas pensando a mesma coisa não vai acrescentar em nada. Eu quero justamente pôr, inclusive, aquilo que eu penso sob cheque, né? Eu quero saber se aquilo que eu penso é, de fato, o que deve ser feito. E muitas vezes eu fui convencido de forma contrária pelos colegas em alguns aspectos. E o parlamento é isso, né? A democracia deveria ser isso, né? Por isso que eu critico tanto a esquerda, porque usa tanto esse termo democracia, mas todo mundo que não concorda com ele quer mandar para o paredão, né? Ô, Léo, me diga uma coisa, o presidente Galba conseguiu um fato inédito para a história do parlamento, que foi, na sua reeleição para o comando, ter conseguido a unanimidade de votos, né? Não necessariamente ele não votou nele, mas foi 24-0 dos 25 que lá estavam. O que é que isso representou para o parlamento agora e o que é que essa liderança poderá representar para o futuro, já que a oposição também deve aumentar agora com a chegada de novos nomes à casa? Então, veja, eu primeiro assim, o Galba ele conseguiu fazer uma unidade dentro da Câmara, né? No início foi muito tumultuado, como sempre, né? Vai ser tumultuado de novo agora, e depois ele conseguiu essa unanimidade justamente pela habilidade dele, né? Inclusive eu coloquei ele algumas vezes em algumas entrevistas como sendo das boas escolhas para ser vice do JHC, né? Eu pessoalmente tenho muito apreço pelo Galba porque ele sempre deixou que as minhas pautas andassem, nunca criou dificuldade, nem óbice nenhuma, nem para mim, nem para quem pensa diferente de mim. Então todo mundo teve o seu espaço para ser vereador. Ninguém teve dificuldade quanto a isso, né? E isso é mérito dele, da forma como ele conduziu a casa. Então ele tem o meu respeito, minha gratidão por conta disso. A gente vai começar a discutir mesa agora, já tem gente discutindo, mas o momento começa agora de discussão. Eu sou muito da tentativa de uma coesão, de chegar a um entendimento, né? De evitar esses transtornos. Até porque se fala assim, não, entrou muita gente da oposição. A oposição vai durar 2 meses, 3 meses. A gente sabe como funciona o parlamento. A composição ela é necessária. Quem é que vai querer fazer oposição a um prefeito com 83% dos votos em uma cidade? Né? Então, é muito difícil para ser oposição. Nem um carro de mão para tapar um buraco. Exato, para tapar um buraco, para nada. E a gente é demandado o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa ter essa interface com o governo municipal, né? O vereador precisa disso. E eu acho que a oposição, ela entra a oposição, mas daqui a pouco se acomoda, né? E deixa de ser oposição e vai estar ali caminhando junto também com o prefeito. A casa é que eu tenho muita dúvida, assim, de como vai se comportar, porque a gente tem que votar logo e aí esses ajustes ainda muitas vezes não ocorreram, né? Então, assim, pode ser que haja 2 chapas, não sei. Eu sei que tem gente aí que já está preocupado com isso, eu pessoalmente não estou, não. Você já percebe movimento? Eu estou na rua. Já percebe movimento? Já. De construção, já de chapa, é isso? Já tem gente querendo aí ser presidente, enfim. Eu sou mais devagarzinho nesse negócio. Assim. Engraçado que eu fiz essa pergunta essa semana ao vereador mais votado, Luciano Marinho, se ele tinha a intenção, né, nesse quesito, mas não sabia que já existia movimento, nem estamos dizendo aqui que é o Luciano Marinho que está também montando uma chapa nesse sentido, até porque ele faz parte dessa mesa também, né? Não que eu saiba. E quando o Galba não pode, que está por lá, exatamente o Luciano Marinho. Mas existe de fato esse movimento, né? E como todos nós sabemos que toda unanimidade não representa um efeito, na maioria das vezes, positivo, tudo dentro da normalidade. Mas seu posicionamento seria a favor da continuidade do Galba? Sim, a princípio sim. Eu não vejo motivo para não ser, entendeu? A princípio sim. Eu gosto da condução do Galba, né? E torço para que a gente consiga acomodar as forças de todo mundo e a casa continue da forma como está, entendeu? Cada um tendo seu espaço para fazer sua política, para poder defender aquilo que acredita e bola para frente, entendeu? Vereador... Eu acho que uma ruptura não seria bom e eu nem vejo motivo para isso. Repito, não vejo motivo para isso. O senhor talvez tenha um marco histórico no seu mandato, entre outras propostas, uma que reduziu o recesso, né, parlamentar. Sim. Teve ruído, né, entre alguns vereadores. Não na votação, a votação foi unânime. Mas cai de 90 para 60 dias, né? Sim. Foi ali um momento que o senhor estava meio que mostrando a sua identidade. Ó, eu penso dessa maneira, a gente tem que trabalhar um pouco mais. Isso se traduziu, na sua visão, em mais trabalho de todo o parlamento? Acredito que sim, É uma legislatura produtiva na sua Isso aí foi, isso aí com certeza foi.
né? Para o bem e para o mal, foi uma legislatura que muita gente trabalhou. Poderia ser muito mais, né? Infelizmente, eu costumo dizer, a gente tem 25 vereadores. Eu digo, desses 25, 15 não, desculpa, 10, né? Em torno de 10 ali realmente trabalham vocacionados como vereadores. Mais da metade, para mim, não, né? E acredito que agora a gente consiga até aumentar um pouco mais. E eu não estou falando de ser novo, não, viu? Quando eu falo de trabalho, por exemplo, Silvânia Barbosa vai para o 5º mandato. Toda a sessão ela está lá. Participa de todos os debates, todas as discussões, a Silvânia está lá. Então ela é vocacionada para ser vereadora. Faz um trabalho bom. Não concordo com ela em muita pauta, mas eu não posso negar aquilo que é realidade, né? Em compensação, às vezes, você é gente nova que não está nem aí para nada. Então não estou falando de que o novo é o melhor, estou falando que a gente precisa produzir mais. Essa legislação eu coloquei logo no início do meu mandato, por saber que a dificuldade que seria para aprovar depois, e que, como eu vinha ali com os movimentos, de fora, todo mundo estava assustado com minha eleição, eu não ia ter tanta dificuldade assim, né? Então a gente deu entrada, aprovamos, ao longo do período do mandato, a gente reduziu 120 dias, né? 30 dias cada um dos anos, e são 120 dias onde a gente tem sessão para deliberar matéria, comissões funcionando, tudo funcionando para poder respeitar o dinheiro do cidadão. Ainda é muito, 60 dias eu acho muito, mas o Parlamento, o Congresso Nacional são 55. Mas se você diminuir mais dias, vai de encontro até o seu sobrenome, cara. Diminuir dias. Cortando dias. Agora, eu... Chegar até você. A nossa função aqui é não opinar, mas eu confesso que concordo com isso, cara. Porque se a gente trabalha todos os dias, por que essa regalia de 90 dias? Me fala. Eu sei que os caras têm as atribuições deles, né? Então, e aí, Idan, assim, quando você fala, inclusive, a gente só trabalha em tese terça, quarta e quinta, né? Que são dias de sessão. Ainda tem isso, né? Então, assim, é terça, quarta e quinta, com 90 dias em casa. Eu, por exemplo, eu nunca tirei esses 60 dias. Em nenhum dos anos eu tirei 60, nem 30 eu tiro. Né? O máximo que eu consigo tirar é 15 dias e olhe lá. Né? Nesses 4 anos. Tudo bem, ninguém é obrigado a fazer isso a ter o mesmo ritmo de trabalho que eu, e eu nem quero isso. Mas eu não vejo sentido um trabalhador normal, que trabalha de segunda a sábado, 44 horas semanais, né? Só ter 30 dias de férias, e não digo nem só, mas ter 30 dias, e um político que trabalha terça, quarta e quinta, durante 2 horas e meia, 3 horas, e mais algum papel de comissão ali que ele precise exercitar, que muitos nem vão, ter 90 dias de férias. Pô. Então é um benefício de uma casta política que vem desde sempre. E que aos poucos a gente vai fazendo esse trabalho. Muita gente disse, Léo, por que você não reduziu para 30? Eu digo, porque não ia passar. Né? Então vamos baixar para 60? Né? Baixar para 60, daqui para lá. Ficou no meio termo. Quem sabe... também. Isso é uma promessa para esse segundo mandato? Não. Quem sabe? Não se a ferro e fogo, né? Criar um problema. Tem que fazer sempre um meio termo. Mas eu diria o seguinte, nós estamos aqui discutindo aqui as atribuições. Nós sabemos que a responsabilidade em ser um vereador, em ser representante, vai além de estar presente ali no parlamento. E às vezes não é o número de dias que vai determinar a produtividade. Porque às vezes tem quem vá menos e produza mais. Pode ser que tenha isso. Esse meio termo precisamos ponderar também nessa questão. Mas vamos lá. Deixei para o final, Leonardo, essa pergunta, até porque traz também um papel relevante para o crescimento da tua imagem política. Certo. O que é que acrescentou 2022, quando você foi nomeado como um vice na chapa do ex-presidente Fernando Collor, para esse fortalecimento de sua reeleição agora em 2024? Sendo muito sincero. Sim. Veja, muita gente me pergunta, né? Léo, como foi a experiência com o Collor? Eu não conhecia o Collor, não tinha relação nem pessoal nem política com o Collor até então. A gente tinha um cenário onde a gente precisava de um palanque para o presidente Bolsonaro. Tinha um do Lula e tinha um que era em cima do muro, né? Que era do Rodrigo. E não tinha nenhum para o Bolsonaro. E a gente precisava desse palanque do Bolsonaro para participação de debate, etc. Veio um convite do senador Collor e eu deixei na mão do partido. Se for missão, eu quero ir. Né? A gente vai, eu quero ajudar o presidente, assim como eu fiz em 2018. E ali eu pude conhecer um pouco mais do Collor. Né? O Collor é aquela figura icônica, né? Todo mundo fala do Collor. Um cara extremamente educado, respeitoso. Com a minha equipe, foi assim, atenciosa, desde aquele mais simplesinho da minha equipe, comigo mesmo.
E uma coisa que me deixava assim, muito impressionado era que muitas vezes ele não perguntava só por perguntar as decisões do rumo. Ele chegava, vereador, o que é que você acha? E eu colocava o meu posicionamento. E ele realmente ouvia. Isso é característica de líder, né? Ouvir. Né? De chegar e dizer, não, presidente, eu acho assim, assim. Vamos fazer dessa forma. Eu acho que você está certo. Né? E outras vezes não, o que é natural. Mas assim, a preocupação dele em responder. Então assim, eu pude conhecer um pouco mais dos bastidores do Collor, né? E eu aprendi muito. Né? Posso dizer a você, eu digo isso a ele, digo isso aonde for. O Marcos Chola Marcos Rodrigues. Você vai escrever um livro, Meus Dias eu sabe que eu já pensei nisso? Porque você falou aí, Meus Dias porque assim, veja, essa curiosidade é uma curiosidade que não é só de Maceió. Você ficou meio admirado, não tem uma admiração. Não, admiro, né? Admiro. O Collor tem suas falhas, assim como eu tenho falhas, todo mundo tem falhas. Né? Agora, esse lado positivo dele me chamou muito mais atenção e me ensinou para a minha vida política. O jeito como ele trata as pessoas, as malícias de quem vai no tratamento que às vezes não lembra da pessoa. E o cara ele é muito, muito esperto, muito inteligente, rápido, né? Pô, o cara que fala a quantidade de línguas que ele fala também tem que ser muito inteligente. Eu não mal falo português. O cara, eu fui almoçar com ele um dia, ele estava falando italiano com a pessoa, daqui a pouco chegou outro e começou a falar outra língua de meu irmão. Enfim, chegar nesse nível aqui, né? Poucas pessoas tiveram a oportunidade de conviver com o Collor para conhecer esse outro lado. Né? E essa curiosidade é engraçada. Muita gente da direita me pergunta. Quando eu fui agora no CIPEC Brasil, eu fui palestrante no maior evento conservador do Brasil, né? Do mundo, na verdade. E algumas pessoas dizem assim, Léo, e aí, o Collor? Aí eu digo, bicho, o cara é inteligente, o cara é assim, o cara... Aí tu não é mesmo, Léo. Então, assim, a curiosidade é muito grande. Por isso que eu já pensei em escrever um livro sobre isso, entendeu? Eu só não escrevi ainda porque o título, eu preciso esperar o que é que ele vai fazer da vida dele, porque o título já estava até escolhido, a última eleição, alguma coisa assim. Né? Mas eu não sei se será a última, né? Então tem que respeitar. Fortaleceu a sua imagem política, Léo? Sim, para mim foi positivo, acho que sim. Fortaleceu. E teve uma característica, assim, obviamente que algumas pessoas até se preocupavam, né? Porque por causa das questões que ainda estavam sob júdice, enfim. Mas eu digo, olha, eu vou para uma missão, né? E eu tenho a minha personalidade. Eu saí da campanha maior do que entrei. A gente não venceu, mas eu saí com maior visibilidade, eu saí com a minha identidade, eu saí com o respeito do Collor, né? Então, assim, para mim foi muito bom. Realmente foi muito bom. Você pode pegar os dois nomes, Dias Coloridos. Será? Um abraço, Leonardo Dias, que neste próximo mandato, eu sei que você vai dar continuidade até o dia 31 de dezembro, né? Nesse primeiro mandato, depois em janeiro já é o segundo, e que nós vamos continuar acompanhando, deixando portas abertas para um retorno em breve aqui no Gazeta News Entrevista, tá certo? Agradeço o convite, Vindelan, agradeço também ao meu amigo Marcos Rodrigues, amigo de Câmara também. Vulgo Marco Chola. Muito bem. E agradeço a todo mundo aí que assistiu aí, que participou com a gente. Grande abraço. Valeu. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Estamos de volta a todo vapor. Muitos personagens foram eleitos para essa nova legislatura da Câmara que começa em 2025. Alguns nomes curiosos. Eu tenho curiosidade de conhecer o Davi Empregos, por exemplo. Como é que alguém lá que, usando o Instagram, consegue conquistar um espaço no coração das pessoas e se elege para um mandato parlamentar, entre outros nomes, entre outras histórias que também cercaram aí a eleição municipal. E a política de um modo geral, porque passou a eleição de 2024, qual é o assunto? 2026. Então a gente, claro, vai estar construindo esse cenário com certeza aqui, de forma democrática, ao lado do nosso amigo Vindelan Araújo, e para você e com você que nos acompanha. Até a próxima. Grande abraço, até a próxima e continue conosco, tá certo? Porque vamos trazer muitas novidades ao lado desta lenda da comunicação alagoana, Marcos Rodrigues. Até a próxima. Valeu.